E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica. Hoje nós vamos falar aí um pouquinho mais de sociologia. Hoje é sexta-feira, então é dia de aula de sociologia para cobrir todo o conteúdo possível para vocês fazerem os vestibulares e o Enem. Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e deixa aquele like maravilhoso para ajudar o canal sempre a crescer. Passamos aí já dos 200 mil inscritos, eu sou muito grato a todos vocês por isso. E para quem está chegando agora, então já se inscreve mesmo, porque tem vídeo todo dia aqui com alguma matéria de humanas para o Enem ou vestibulares em geral. História geral, história do Brasil, filosofia, sociologia, história da arte, é muito bacana. Cada dia a gente tem uma grade de horários aí. A ideia é fazer o conteúdo completo, sem frescura, sem enrolação, certo? Último recado que eu dou para vocês, que eu estou falando isso durante esse mês, o link da nossa vaquinha para comprar um novo equipamento de áudio estará aqui na descrição para quem puder contribuir, para quem tiver condições e acha necessário, que acha que tenha condições, é lógico, mas não se sintam obrigados, mas eu vou deixar o link aqui na descrição, a vaquinha está engordando, em breve nós compraremos o nosso novo equipamento de áudio, o nosso novo microfone, gravador. E eu também deixo o vídeo também explicando o porquê disso, porque a gente está tendo problemas com áudio, certo? Então vamos começar o nosso vídeo falando então hoje sobre um conceito importante que à primeira instância todo mundo sabe o que é, mas vamos aprofundar um pouco sobre favelas. Sim, a gente vai falar um pouquinho sobre favelas. Existem favelas apenas no Brasil, como que funciona uma favela, qual que é o sentido de ter uma favela. Será que é só no Brasil? Será que é no mundo? Pois bem, todo mundo sabe, a gente define favelas como assentamentos urbanos de ocupação densa, com densidade alta de ocupação, né? De muitas pessoas vivendo em locais não necessariamente tão grandes, mas locais muitas vezes pequenos e apertados. E elas surgem, todo mundo sabe, de acordo por conta de questões sociais na história das sociedades, né, na história dos países. Principalmente aí a gente está falando do século XIX para frente, a gente está falando dentro de um sistema de capitalismo industrial, onde as questões desiguais elas acabam acontecendo e aí você propicia o desenvolvimento das favelas. Então, estão ligadas diretamente a questões sociais. O conceito de favela, então, todo mundo sabe. Só que a gente tem, para fazer a nossa aula, para a gente entender, a gente tem que acabar com muitos preconceitos que acontecem em relação à favela. E o objetivo dessa aula, além de explicar o que é, também acabar com muitos preconceitos que acontecem, que a gente no final precisa entender que a favela ela acaba sendo um local de resistência como resultado das desigualdades sociais, mas também um local de resistência daqueles que não foram aceitos dentro de uma sociedade capitalista, de certa forma, certo? Ou que estão à margem dessa sociedade. Primeiro vamos para a etimologia, o conceito do nome favela. As primeiras favelas, elas, por incrível que pareça, as pessoas acham que não, mas elas não são do Brasil. Mas o conceito que a gente usa, né, o termo favela a gente usa no Brasil a partir de 1920. Então no século XX a gente passa a chamar todos os grandes aglomerados de densidade alta urbana de favelas. Por quê? A Guerra de Canudos, que aconteceu lá em 1895, foi a primeira grande revolta dentro da República, né, uma revolta dentro do período republicano. Ela, em volta do Arraial de Canudos, né, lá de Antônio Conselheiro, nós tínhamos um morro chamado de Morro da Favela. Isso a gente está falando do sertão da Bahia, certo? E se chamava Morro da Favela, esse morro que cercava o Arraial de Canudos, por conta de uma árvore que crescia, que gerava também então um fruto leguminoso em forma de favo. Então, daí vem o nome, a árvore lá, de favela. Aí dá o nome ao Morro da Favela. Eu não sou biólogo, eu não consigo explicar na questão dos conceitos científicos, mas a gente entende então que vem, né, de uma árvore que dá o nome ao morro, né, o Morro da Favela, no sertão da Bahia. Os soldados que lutaram na Guerra de Canudos, que vinham principalmente do Rio de Janeiro, soldados do Exército Brasileiro, que foram responsáveis por atacar Canudos, cerca de 25 mil mortos, eles vinham principalmente do Rio de Janeiro, que é onde você tinha as bases do Exército, onde foi proclamada a República Brasileira, e onde era a capital do Brasil também, o Rio de Janeiro.
Os soldados que retornaram mais ou menos em 1897, eles voltaram com a promessa do soldo. O que é o soldo, gente? O soldo nada mais é do que um salário pago, uma bonificação paga de acordo com a prestação de serviço. Então, se vocês vão para a Guerra de Canudos, vocês podem não ganhar nada durante essa guerra, mas quando vocês voltarem, vocês vão ser recompensados. E muitas dessas recompensas vinham de habitação no Rio de Janeiro, que era uma cidade que passava por vários problemas habitacionais, sociais, e os soldados, vários soldados que retornaram, tiveram a promessa aí do soldo, da habitação. Só que quando eles voltaram, depois de ter lá ido para a guerra, eles não receberam o soldo. O governo prometeu, mas não pagou o soldo para esses agora ex-soldados da Guerra de Canudos. E muitos deles, sem ter onde morar, né, de acordo com esse problema social, eles passaram a ocupar um morro no Rio de Janeiro, que já era ocupado, mas eles acrescentaram, eles aumentaram o número da população do morro, que era o Morro da Providência. E como esses soldados tiveram a experiência lá da Guerra de Canudos, eles passaram a reconhecer que esse morro que eles estavam ocupando de maneira bem rústica, rústica não, como é que eu posso dizer, bem precarizada nesse morro, porque eles não receberam uma habitação do governo brasileiro, eles viram essa semelhança nesse Morro da Providência com aquele morro que eles tinham presenciado lá, que eles ficaram, inclusive, para combater lá a Guerra de Canudos, que era o Morro da Favela, lá do sertão da Bahia. E aí eles apelidaram, na verdade, renomearam o Morro da Favela. Então, não foi a primeira favela do Brasil, o primeiro morro habitado no Brasil, mas foi o que deu o nome, então, desde então, a partir de mais ou menos 1920, todos os morros que têm uma característica muito próxima, como era o Morro da Providência, ocupado lá pelos ex-soldados que não receberam o soldo, passaram a ser também chamados de favela. Então, o primeiro conceito, a favela não é no sentido pejorativo da história. A favela era um local de ocupação daqueles que não receberam o soldo. Então não tem um sentido pejorativo de falar o favelado. O favelado é o que vive dentro da favela e não é no sentido, não pode ser utilizado no sentido pejorativo, porque a gente sabe que tem muita gente digna, trabalhadora dentro das favelas, assim como tem tudo quanto é lugar. E a gente tem que limpar um pouco desse preconceito. Um pouco não, a gente tem que limpar muito desse preconceito. A gente sabe que existem coisas erradas, mas como existem coisas erradas em todos os locais. Agora, essa é uma realidade que a gente falou que foi construída no Brasil. Mas as favelas também existem em outros locais. Importante que vocês saibam que onde há desigualdades sociais e onde você acaba tendo pontos extremamente antagônicos, classes sociais extremamente antagônicos, classes muito ricas e classes muito pobres, isso favorece o surgimento desses aglomerados. Então, por exemplo, consta-se, né, a gente costuma dizer que a primeira grande favela do mundo foi a favela de Five Points, em Nova York, do século XIX. Que lá no século XIX, nos Estados Unidos, aqueles ex-escravos que não estavam conseguindo se inserir nessa sociedade capitalista, numa sociedade que era principalmente comandada pela elite, pela burguesia americana, eles passaram a ocupar regiões que eram extremamente inóspitas, né? Que essa elite ela costumava não chegar porque eram insalubres para eles, né? Então eles passaram a ocupar e depois vieram os imigrantes, né? Imigrantes italianos, imigrantes irlandeses, perseguidos políticos, né? Perseguidos religiosos na Europa, chineses também, que vieram para a América em busca de novas condições de vida e chegaram aqui e viram que as coisas não eram tão simples assim. Sabe aquela história que se conta de que a América é a terra das oportunidades? Pois é, a gente tem que entender que é oportunidade para quem? Não era para todo mundo, não era todo mundo que conseguia crescer. O capitalismo ele te dá essa sensação de que você pode crescer. A gente vai ter episódios aqui de sociologia falando sobre capitalismo, destrinchando o capitalismo, assim como o socialismo. As pessoas querem que eu fale isso e hoje a gente vai falar aqui com base em bibliografias, em ciência de fato, né? O barulho lá fora, não liguem não. Então, começaram a ocupar essas regiões. E aí você tem o quê? Você tem esses aglomerados
Então vão formar essas favelas. Favela é o nome que a gente dá aqui no Brasil, mas a gente identifica no mundo também, certo? E hoje, essa região dessa antiga favela de Five Points, ela seria hoje o bairro de Little Italy e também um pedaço ali de Chinatown, né? A pequena Itália e a cidade da China, né? Que são pontos... Nova York é uma cidade de fato cosmopolita, né? É uma região cosmopolita, então você tem diversas culturas presentes. Nem sempre essas culturas tiveram vida boa e nem sempre também, e nem hoje necessariamente tem, né? Essa vida, uma vida, eu falo, fácil, né? Não é uma vida de fato de trabalho, mas de recompensas. Nem sempre foi assim, ainda também não é, certo? Então, a gente costuma dizer que essa aí foi a primeira favela do mundo, talvez, mas a gente não tem certeza, nunca 100% de certeza, assim como também surgiram favelas na Europa no século XIX, na Inglaterra surgiram favelas, e a gente tem que ligar essa questão, como eu estou falando para vocês, de formação de aglomerados, de pessoas que não estão conseguindo ter uma vida assim como uma burguesia tem, a Revolução Industrial, porque a Revolução Industrial, deixa eu explicar uma coisa para vocês que é muito importante, a Revolução Industrial não foi a inventora das desigualdades sociais, jamais, nunca pensem nisso. Existiam muitas desigualdades antes da Revolução Industrial, muitos séculos antes, até milênios antes da Revolução Industrial. Só que ela dá uma característica para a gente de transformação, tanto é que é uma revolução. E aqueles que não conseguem ter uma vida mais voltada para a elite, uma vida de empregador, acaba sendo empregado, mas nem sempre o empregado é sinônimo de que você vai ter uma vida tranquila porque recebe salário. Muitas pessoas vão ter que viver em aglomerados porque os salários eram baixíssimos e as condições de vida eram, de fato, desumanas. Então, elas não é à toa que as favelas elas conseguem elas surgem de fato em meio a esse processo de revolução industrial, onde as coisas são bem mais precarizadas. Não significa que a invenção das desigualdades sociais foi pela revolução industrial. A vida já era muito difícil antes para aqueles que pouco tinham, tá, gente? A gente não consegue falar de todas as favelas do mundo, mas vale lembrar também uma favela que é extremamente importante na América, que é a de Trench Town também, que é a favela na Jamaica, onde muitos membros da música jamaicana, né, do reggae, saíram, Bob Marley, entre outros aí. Essa música ela foi bem colocada, por exemplo, ela foi abordada na música lá dos anos 80, né, do Alagados, os Paralamas do Sucesso. É muito interessante também, então existem favelas em todos os locais e principalmente elas são bem maiores onde você tem maior desigualdade, tá? Aí você fala, mas você falou dos Estados Unidos, espera aí, existe desigualdade na Europa, existe desigualdade. Às vezes a gente compara com o Brasil, mas as desigualdades existem. Essas favelas, elas não contam com desenvolvimento planejado profissional, né, com fiscalização, com orientação do Estado, porque elas são, na verdade, são locais que são feitos para sobrevivência das pessoas. Então as favelas são criadas como uma forma de sobreviver em meio ao caos da sociedade, em meio à falta de oportunidades, a péssima distribuição de renda, a péssima distribuição de riquezas. É isso que a gente precisa entender. Então, você tem dentro das favelas, muitas vezes, na maioria das vezes, tá? Porque existem exemplos que o Estado ele consegue fazer algum planejamento, mas na maioria das vezes você tem favelas que são, a maioria das vezes, organizadas pelos próprios moradores. Então as ruas, elas não são catalogadas pelo município, em grande parte das vezes, então elas são numeradas para os próprios membros da favela, as próprias pessoas que vivem ali conseguirem se identificar. Você tem a ausência, às vezes, de saneamento básico, ausência de água potável. Então, a situação não é fácil. São pessoas que vivem dentro de um aglomerado urbano que estão ali por sobrevivência. E na ausência dessa infraestrutura, na ausência desse planejamento, o morador da favela, que a gente então dá o nome de favelado, socialmente falando aqui, o favelado, que não é pejorativo, lembre-se muito bem disso, é um morador da favela, ele tem que se virar como pode. Então eu vou utilizar aqui um pequeno texto do Florestan Fernandes, que tem um estudo sobre isso, uma citação para mostrar para vocês. Quer ver? Ó? A favela representa uma maneira de aplicação da capacidade inventiva do homem. É o homem que a cria, é o ser humano. Como habitação rica, luxuosa, confortável,
ela responde à mesma necessidade. Então, uma habitação rica, luxuosa e confortável, a favela também tem a mesma necessidade, que é morar. Necessidade básica de impor ao meio uma série de controles artificiais introduzidos e dominados pelo comportamento social inteligente dos seres humanos. Então, a favela é uma habitação que tem como intuito as pessoas sobreviverem, viverem, né, numa questão social que a gente tem no Brasil e no mundo, que é uma questão importante, que é de moradia, que às vezes pouco é discutida pelo Estado, por exemplo. E ela também, o ser humano que vive na favela, o homem e a mulher que vivem na favela, eles modificam a natureza do morro. Lógico, a urbanização é o controle da natureza, você modifica a natureza. Depois, ele tem aqui uma citação sobre o que é o sujeito, o ser humano que vive na favela. Prestem bem atenção. O favelado, lembra, sem o sentido pejorativo, que não é pejorativo de fato, possui grande poder de imaginação. Na ausência do Estado, ele precisa se virar, que se manifesta desde as denominações que encontra para seu lugar de moradia, como pendura-saia, pau-comeu, buraco quente, são os nomes de favelas que às vezes têm a ver com o local que elas são construídas, certo? Por exemplo, o nome Morro da Favela, às vezes é uma questão histórica daquele lugar. Ele está usando nomes de favelas, muitas vezes, daqui de Belo Horizonte, né? Que esse texto que eu estou falando é um estudo que Florestan fez, analisando estudos de favelas em Belo Horizonte. Então, por exemplo, Pendura-saia, favela do Urubu, porque tinham vários urubus em volta na região, até os mínimos detalhes das construções que realiza. No afã de construir e decorar, ele volta da cidade, né, o morador da favela, trazendo tudo o que pode recolher das sobras de construções ou de doações para empregar com sua ciência, ele abre uma aspa, ciência empírica no seu barracão. Quer dizer que ele não tem necessariamente o estudo para construir, ele pega nos locais urbanos as sobras e leva para a favela para construir, através da sua ciência empírica, através da sua vivência, ele se vira como pode. De modo geral, o favelado é assim. Faz tudo o que pode dentro de seus poucos recursos. Recolhe, transporta, mede, corta, fabrica, e quem analisar suas relações constatará, por certo, o poder de sua fantasia, expressado em boa vontade, anseio de processo e esforço compensadores de precariedade de seus recursos. Quer dizer que o homem da favela tem que virar como pode para poder sobreviver, certo, gente? E às vezes você tem, então, favelas gigantescas, onde todo mundo ali tem que sobreviver da maneira que dá, muitas vezes, na maioria das vezes, com a ausência do Estado. E acaba gerando um preconceito muito grande de quem vive na favela necessariamente está querendo roubar os outros. E não, a história não mostra isso pra gente. Coisas erradas existem em todos os lugares, certo? Agora, para finalizar, né, por último, mas não menos importante, um estudo da UNHABITAT, né, que seria ONU, é o programa, o Conselho de Habitação Urbana da ONU, né, que faz a avaliação, que faz todo um estudo sobre habitações urbanas no mundo. 33%, esse estudo foi o último censo de 2012, 33% da população urbana em locais, da população urbana mundial, principalmente se você levar em consideração locais em processo de desenvolvimento ou subdesenvolvimento, que estão tentando se desenvolver, é claro, 33% da população urbana de locais subdesenvolvidos vivem em algum tipo de favela, vivem em algum tipo de morro. Dentro desses 33%, 62% são da África subsaariana, região muito pobre do mundo, e 23,5% são pessoas que habitam a América Latina e o Caribe. Significa que existe uma parcela gigantesca no mundo que habitam favelas, certo? Então, isso é para a gente poder entender que as desigualdades sociais, elas existem, elas acontecem, e muitas vezes a favela é o lugar de refúgio, não de refúgio, mas o lugar de sobrevivência, de resistência a essa sociedade desigual que acontece.
Certo, gente? Bom, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, espero que ao final desse vídeo a gente tire pelo menos um pouco desse preconceito que existe. A violência existe em todos os lugares, mas também existe muito preconceito que se faz em cima de uma população mais pobre, sabe? Acontece de fato, isso é triste pra caramba. Violência existe? Existe, mas também existe em todos os outros lugares, certo? Eu vou ficando por aqui. Foi um grande prazer estar aqui com vocês, amo vocês de coração, dá aquela curtida no vídeo para ajudar e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Grande beijo, fui!